Eu tô com alguns relatos para gravar aqui para vocês e vou aproveitar esse tempinho que eu tô aqui terminando de me arrumar para a gente conversar sobre um deles. Eu acho que poucas vezes eu gravei vídeos sobre cuidador homem aqui e esse me chamou muito a atenção porque ele tem 3 irmãs e nenhuma ajuda no cuidado com a mãe. E aí o desafio acaba sendo ainda maior. Vocês concordam? Por quê? Porque é um homem tendo que cuidar de uma mulher. A gente sabe que quando existe amor, nada disso faz uma grande diferença. Mas ele diz que a mãe dele ainda está muito consciente. E com esse nível de consciência dela, é muito difícil ele fazer, por exemplo, a higiene íntima. Por quê? Porque apesar de ela precisar de ajuda, ela sabe ali ainda que é um homem que está cuidando dela. E mais do que isso, ela não o reconhece como filho. Então ela olha para ele e ela estranha. Ela acha que é um homem estranho que entrou na casa dela e que está ali, não sei qual nível de consciência que ela tem, mas ela pode até pensar que ele está ali para fazer alguma judiação. Então olha que difícil. Ele discorre lá sobre a relação dele com essas irmãs, diz que desde o início, quando eles começaram ali a perceber os primeiros sinais, ela ainda morava sozinha, mas aí ele foi conversar com as irmãs para dizer que estava percebendo isso, porque ele sempre foi o mais próximo. Olha que coisa, né? Aqui em casa também, se meu irmão fosse vivo, eu tenho certeza que ele cuidaria da minha mãe. Não por eu não ter disponibilidade e disposição, mas porque ele era louco por ela. E com certeza ele ia arrumar essa disponibilidade e essa disposição ele já tinha para dar e vender. Mas enfim, e ele disse que quando senta para conversar com essas irmãs, uma diz que não tem tempo, a outra diz que não pode levar para casa dela porque a família, o marido, os filhos não iam concordar. E aí a gente já entra numa outra pauta que a gente já conversou por aqui, que é até que ponto a sua responsabilidade de cuidar vai ali encontrar essa dificuldade na discordância da sua família. É complexo. Resumindo, das irmãs, nenhuma tinha tempo, disposição, vontade para cuidar da mãe. E ele assumiu esse encargo porque ele disse que, de fato, ele era o filho mais próximo, ele era o filho que mais dava atenção para ela e, consequentemente, seria a pessoa que ela gostaria de estar do lado. Só que ela já não reconhece nele o filho. E aí muitas pessoas me perguntam, lá na rede vizinha, Rebeca, ela não te reconhece mais quando se refere à minha mãe? E eu digo, no fundo, eu acho que ela sabe quem eu sou. Porque ela olha para mim, o olho dela brilha, ela sorri. Mas grau de parentesco, quem é filho, quem é irmão, eu acho que isso aí eles já perderam num dado momento da doença. Mas no caso dele, ela estranha ele, ela confunde ele com outra pessoa. E aí, como cuidar quando você não é reconhecido, quando a pessoa não é receptiva? Aí entram 2 questões. E aí ele foi mais um desabafo, como eu digo, são relatos. Ninguém manda relato querendo uma solução, porque a gente não tem. Quem dera nós tivéssemos uma solução mágica para resolver todas as questões, todos os conflitos existentes nas nossas relações interpessoais e principalmente quando a gente se depara com a doença de Alzheimer, que é uma doença muito complexa. É mais realmente, sabe, eu posso contar com você para dividir isso? Porque ele está desesperado, ele largou o emprego dele e aí mora uma grande preocupação que eu vou explicar para vocês qual é. E disse que se dedica integralmente a essa mãe. Ele não tem mais vida própria, tem 48 anos e vive para ela. O primeiro ponto que eu sempre coloco aqui e eu acho que é fundamental, e ele já está buscando porque ele está acompanhando a gente e outros perfis bem sérios aqui, é conhecer a doença. Se a gente não conhecer a doença, a gente não vai conseguir lidar com ela da melhor forma possível.
para evitar inclusive gatilhos importantes. Então esse é o primeiro passo e ele já está buscando. Parabéns, porque não é fácil. Ele já aceitou a doença, já saiu da fase de negação e agora ele está com sede de conhecimento. E também está buscando uma rede de apoio, já que ele é sozinho com a mãe, não pode contar com as irmãs e elas visitam esporadicamente essa mãe. Ajudam financeiramente e a mãe tem uma aposentadoria, senão ele não teria conseguido parar de trabalhar para poder dar esse suporte que ele está dando agora. O segundo ponto, que é extremamente importante, é fazer um tratamento adequado, um tratamento realmente eficaz, que não vai reverter o quadro clínico. Não existem medicamentos hoje para reversão do Alzheimer. O que vocês verem por aqui em sentido contrário é mentira. É propaganda enganosa, são pessoas tentando se aproveitar da nossa dor. Não existe ainda. A gente espera que em algum momento chegue essa medicação que vai reverter o Alzheimer. Mas está chegando uma, inclusive agora em junho, né, o lecanemab, mas ele só atua na fase inicial da doença. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Ele atua numa fase em que a maioria de nós nem sabe o que está acontecendo. Confunde ali com sintomas de menopausa, de andropausa no homem, de depressão. Como é que a gente vai saber que está ali na fase inicial da doença para iniciar um tratamento como esse, que vai chegar ao Brasil aí na faixa de R$11.000? Acho que nenhum de nós tem condição de pagar isso. Torcemos para que o governo logo arque com esse custo e que hajam critérios muito sérios, muito rígidos, para que os médicos prescrevam essa medicação, porque ela também tem efeitos colaterais graves. Mas voltando, o tratamento da minha mãe, para quem acompanha a gente aqui há mais tempo, sabe que é um tratamento à base de cannabis medicinal. Então, desde 2019, quando ela iniciou os sintomas e a gente teve ali a convicção de que era o Alzheimer, procuramos médicos. Uma disse que era um quadro demencial, mas não podia afirmar que era Alzheimer, precisaria de exames complementares ali para descartar outras possibilidades. O segundo neuro que a gente foi, avaliando o quadro clínico, disse que mesmo que não fosse Alzheimer, por ser um quadro demencial, a gente podia iniciar ali um tratamento com o óleo de cannabis, que era o que eu estava buscando. E a gente iniciou. A gente só conseguiu fazer um exame de imagem, que foi uma ressonância magnética, no ano seguinte, que foi ali quando ele viu o dano neuronal e disse: essa doença deve estar se desenvolvendo aí há no mínimo 8 anos. Até então, o que a gente tinha era uma avaliação clínica, mas iniciamos o tratamento com cannabis e foi de fato um divisor de águas na nossa vida, porque existe uma Paula antes do tratamento com cannabis e existe uma Paula depois do tratamento com cannabis. A doença evoluiu? Evoluiu. A gente não está aqui para dizer que não, ou para dizer que ela vai estagnar, não. Mas talvez a minha mãe não estivesse mais aqui hoje se ela não estivesse fazendo esse tratamento. Ou talvez ela estivesse aqui já acamada, já com várias complicações em decorrência da doença, que graças a Deus até o momento ela não teve. Ela já perdeu a fala, ela já está andando mais devagar, mas é um processo que infelizmente a nossa luta ela é diária contra essa doença. Em alguns momentos a gente vence, em alguns momentos ela vai vencer a gente, até chegar um dia em que ela vai vencer a gente em definitivo. Mas até lá a gente continua lutando. Então o tratamento medicamentoso assertivo vai ajudar nessa confusão, nessa agressividade que às vezes a mãe dele fica, não o reconhece. Então, é um medicamento que trabalha na sintomatologia da doença, não necessariamente no processo de inflamação do cérebro, que já existem alguns estudos aí. Siddhartha Ribeiro, neurocientista, ele fala nesse processo de desinflamação do cérebro, de novas sinapses que se criam com o tratamento. O não a gente já tem, então não custa tentar. Tentei esse ano já uma medicação alopática, um adesivo. Tentei um mês, mas foi uma experiência muito ruim. Minha mãe ficou toda rígida,
O médico ainda pediu pra gente persistir, mas eu não aguentei e tirei. Então ela vai ficar só com a cannabis mesmo. Um tratamento eficaz é quase tudo nessa dinâmica com a doença de Alzheimer. E um outro ponto que ele precisa considerar também é essa questão de se dedicar integralmente à mãe. Eu sei que é difícil, ele não tem uma rede de apoio familiar, mas ele precisa voltar a trabalhar. Por 2 motivos. Primeiro, se a mãe dele morrer e a gente espera que a vida siga o curso natural e que ela vá antes dele, ele vai ter dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. E mais do que isso, ele não vai ter direito a uma pensão. Então, como é que vai ser a vida dele depois que ela se for? A gente precisa considerar isso. E um outro ponto importante é a saúde mental dele. Porque apesar de achar que está tudo bem, você entra ali no universo do Alzheimer e eu acho que até a dificuldade de conviver, de se relacionar com pessoas, de sair desse mundo é muito grande depois. Então, além de estar vivendo um luto em vida e viver um luto depois da passagem dela, ele vai viver desafios aí inimagináveis para uma pessoa de 48 anos. Então, a gente precisa pensar nessa doença e precisa pensar no nosso familiar, mas a gente também precisa pensar na gente. A gente precisa acreditar que existe vida além do Alzheimer e após a convivência com o familiar com essa doença. Então pensem nisso, eu espero que esse conteúdo tenha de fato ajudado e que vocês acompanhem a gente aqui, lá na rede vizinha, que eu não posso dizer o nome, e em breve eu gravo um outro relato para vocês, tá bom? Um beijo.